Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Connect TV Algarve. Sejam bem-vindos. Este é o programa 194 dos fanáticos do Algarve. Na primeira parte do programa, vamos contar com a presença do presidente da AFA, Albertino Galvão, para conversar sobre o futebol algarvio, e na segunda parte vamos visitar o Distritalão com o fanático Luís Moreira. Como disse, hoje temos connosco o presidente da Associação de Futebol do Algarve, Albertino Galvão, para conversar sobre o futebol regional. Presidente, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, nós. Presidente, recebeu uma herança positiva, o que acrescenta também alguma responsabilidade. Que tipo de presidência os filiados podem esperar de Albertino Galvão? Ora bem, muito boa tarde mais uma vez. É verdade, recebi uma herança positiva, fruto do trabalho também de toda esta direção, desde que tomou posse até hoje, da qual nós estamos cá para dar continuidade a essa herança. Anteriormente presidida pelo Reinaldo Teixeira, da qual deixou a presidência da Ação de Futebol do Algarve, candidatou-se a presidente da Liga, do qual todos nós, algarvios, temos muito orgulho nesse sentido e já lhes damos os parabéns, e aqui mais uma vez dar os parabéns por ser o primeiro algarvio a ser presidente da Liga Portuguesa de Futebol. No sentido é que os associados podem esperar da continuidade desta direção, é uma proximidade dos clubes, da qual, desde que tomamos posse, sempre foi esse o nosso lema, e irá ser até o final deste mandato, proximidade, apoiar os clubes, e esse vai ser sempre o nosso lema, dar continuidade ao trabalho que tem sido feito até aqui. Bem, era a segunda pergunta ia nesse sentido, que é, não tendo havido grandes alterações na direção da AFA, isso se calhar quer dizer que as prioridades e os grandes planos da atividade não sofreram grandes alterações, o que confirma que é uma direção de continuidade, é isso? Sim, é verdade, vai ser uma direção de continuidade, porque eu sempre disse, pronto, o nosso guia sempre foi Reinaldo Teixeira, desde o início deste mandato, ele foi o nosso presidente, até agora, e há de ser o nosso guia até ao final deste mandato. Isso sempre foi, e nós temos todo o orgulho nele, e esta direção irá dar continuidade ao trabalho que nós iniciámos com Reinaldo Teixeira. Esse vai ser sempre o nosso lema até o final deste mandato. Muito bem. Presidente, o futsal feminino, o futebol feminino, o futebol de praia, o walking football, são modalidades para dinamizar e consolidar aqui no Algarve. Como é que a AFA pretende cativar os clubes a investir nestas modalidades? Vamos lá ver, são modalidades que nós temos vindo a crescer, em algumas delas. O futebol tem vindo a crescer, tanto faz no feminino como no masculino. O nosso número de atletas tem vindo a crescer ultimamente. Este ano podemos dizer que vamos bater novamente um recorde de inscrições de atletas no Algarve, o que é muito bom, o que isso é uma demonstração do trabalho que os clubes têm vindo a fazer ao longo destes últimos anos. E todos eles têm esse mérito, e há de louvar todas essas estruturas dos clubes, porque têm feito um trabalho extraordinário em termos na formação. Neste momento nós temos o futebol feminino, o futsal feminino, temos o walking football, que também é uma inovação e que está a dar uns frutos maravilhosos e tem tido sucesso. Temos o futebol praia, vamos para a segunda liga este ano, e com um número já considerável de equipas, que eu acho que vai ser um novo sucesso este campeonato de futebol praia. Também temos o futebol virtual, que pronto, é mais uma inovação. Posso dizer que o Algarve foi campeão na primeira edição do futebol virtual a nível nacional, ano passado, onde é que terminámos sendo campeões. O Algarve foi campeão no Interassociações do futebol virtual. Este ano já tivemos muito mais equipas, e da qual também está a ser um sucesso. Por isso, nesse sentido, também o Algarve tem vindo a crescer, felizmente,
em todas estas vertentes que nós temos. Bem, e Presidente, é evidente o crescimento do número de atletas, como referiu, o desenvolvimento da formação, mas o Algarve continua a debater-se com a falta de equipamentos e infraestruturas desportivas. Este é um problema de difícil resolução, obviamente, e que passa pelos municípios. Bom, isso é um fator, ainda bem que faz essa pergunta, isso é um facto, é uma realidade que nós debatemos já há muitos anos esta parte, acho que até é uma realidade a nível nacional, não só do Algarve, mas nós devemos a debater porque cada vez há um crescimento de atletas, mas muitas das vezes não há um crescimento de infraestruturas para a prática do desporto. Obviamente que sim, muitas vezes os clubes não têm essa possibilidade de adquirir essas infraestruturas, mas sim as autarquias, os apoios das câmaras, da qual também deixo aqui de louvar que têm vindo a fazer um esforço imenso. Todos os municípios no Algarve têm vindo a fazer um esforço nesse sentido. E nós temos vindo a ver que, ano após ano, as próprias autarquias têm vindo a fazer um esforço de criar mais infraestruturas, tanto faz no futebol como no futsal. Isso é uma realidade da qual nós achamos que ainda é pouco. Nós sempre temos uma possibilidade de ter uma reunião numa autarquia, estamos sempre a fazer ver nesse sentido de qual é necessário mais infraestruturas para a prática das modalidades, tanto faz no futebol, futsal, até no walking futebol e futebol praia, que eu acho que é uma das coisas que as autarquias poderiam ter um pouco, ver também, porque nós o Algarve é uma região de sol, uma região de praia, e eu acho que há pouco futebol praia no Algarve. Mas sim, é uma realidade, mas também temos que dizer que é um esforço que as câmaras têm vindo a fazer ultimamente e esperamos, e eles têm-nos prometido que a curto prazo vamos ter mais infraestruturas a nível do Algarve. E, Presidente, no caso do futebol de praia, a dificuldade em arranjar locais para fazer jogos é uma surpresa? Surpreende-o? Vamos ver, se me dissesse aqui há algum tempo atrás que ia ser uma surpresa, eu dizia que não. Neste momento é uma surpresa porque o Algarve tem fantásticas praias, o Algarve tem areais fantásticos, grandes, onde é que se pode realizar jogos de futebol praia. Se talvez, pronto, não estávamos preparados para esta realidade tão rápida que queremos fazer estes campeonatos e com um número considerável de equipas, pronto, surgiu esta situação, mas acredito que muito curto prazo vai ser resolvida e vamos ter no Algarve, penso que bastante equipas de futebol praia e vai ser uma surpresa bastante agradável. Muito bem. Presidente, os clubes que têm de manter uma estrutura administrativa quase profissional e que têm rendimentos que continuam ao nível amador, no fundo têm dificuldades que pedem soluções, nomeadamente a maior proximidade da AFA, que, como referiu há bocado, uma maior agilidade nos processos, acesso a serviços de apoio. Como é que olha para esta requisição da parte dos clubes? Sim, é um facto. Vamos ver, o crescimento dos clubes, dos atletas, tem sido considerável. Muitas das vezes os clubes não estão preparados para esta evolução, todo este sistema informático tem vindo a crescer, e muitas das vezes os clubes não estão preparados para isto. Mas a proximidade, vamos dizer, há uma grande proximidade entre a Associação de Futebol do Algarve e os clubes. Nós estamos a fazer um esforço imenso nesse sentido, da qual posso dizer, em algumas vertentes, que estamos empenhados no sentido em agilizar muitos dos processos burocráticos que sejam possíveis e que estejam ao alcance da AFA. Neste momento temos algumas possibilidades em que os clubes, quando não têm a possibilidade de vir à AFA, em algumas vertentes nós temos pessoas disponíveis para ir ao clube e acompanhar e ajudar nesse sentido. Temos vindo a fazê-lo nos últimos anos e vamos continuar a fazer. Temos vindo a fazer, tem sido um sucesso e vamos continuar a fazer. Tanto faz na certificação, na proximidade com os clubes. Nós ultimamente temos vindo a crescer e também fruto disso, fruto do trabalho dos clubes, da boa vontade de todos os dirigentes, sabendo que não é fácil, muitas das vezes não é nada fácil ser dirigente num clube. As pessoas têm os seus trabalhos e depois muitas das vezes têm que sair do trabalho e vir para o clube, fazer mais umas horas. Nós todos sabemos que muitas vezes pro bono, como é óbvio, e
e não é fácil, mas nós estamos nesse sentido a disponibilizar os recursos para que muitas das vezes possam ir junto dos clubes dar uma ajuda nesse sentido. E a certificação é uma dessas vertentes e temos vindo a crescer, ano após ano, estamos vindo a crescer na certificação. Este ano voltamos a crescer e esperamos continuar nesse sentido. Muito bem. Presidente, a AFA tem procurado encontrar parcerias e celebrar até protocolos de colaboração com vantagens para os filiados. Qual é o grau de sucesso desses protocolos junto dos clubes? Ora bem, é um facto, nós estamos vindo ultimamente a tentar procurar esses patrocínios e muitas das vezes esses apoios, incluindo a Connect TV, que é um dos nossos patrocinadores de uma das nossas ligas, e muitas das vezes temos tentado fazer essa proximidade entre os patrocinadores e os clubes, que sabendo que não é fácil, não sei que nos próximos anos continuar a ser fácil, mas quanto mais nós conseguirmos, mais apoios podemos dar depois aos clubes também, nesse sentido. Presidente, o futebol distrital está a viver um momento de grande pujança e vitalidade e requer, obviamente, uma associação tão envolvida como rigorosa. Esta temporada, na segunda Liga, aconteceu o caso do Algarvense, que acabou por desvirtuar um pouco a competição. Foi um caso que falhou na organização das competições? Ora bem, o algarviense, ainda bem que me faz essa pergunta, porque muitas das vezes somos confrontados com esta situação no dia a dia, mas é assim, aconteceu infelizmente. Infelizmente aconteceu esse caso. Esperamos que no futuro nós tenhamos talvez os regulamentos mais apertados, e vamos ter, de certeza, se depender de nós, vamos ter regulamentos mais apertados para que situações do género não voltem a acontecer. Muitas das vezes as pessoas pensam que é da organização, que é daqui, é dali, muitas vezes não é. Vamos ver, se um clube, esse clube ou outro clube que aparece na associação para se filiar, se trouxer todos os itens que nós pretendemos para que se possa filiar, obviamente que muitas das vezes não está na nossa mão a gente parar a inscrição. Agora, se o clube é um clube novo, um clube que apareceu, um clube chega a uma autarquia, se lhe derem campo para treinar, se derem campo para jogar, ele traz-nos todos esses apoios, obviamente muitas vezes nós não podemos parar. Agora, também acho que é importante todos nós fazermos uma meia-culpa nesse sentido para ver se é isso que nós queremos para o futuro. Porque eu vou-vos dizer, do que depende de nós, vamos apertar os regulamentos para que não voltem a acontecer situações do género que aconteceu este ano, infelizmente. Que é triste para o futebol algarvio e é triste para toda a gente. Eu vou ser muito sincero nesse sentido. Não é uma das coisas que nos agrada a nós ver situações desse género. Obviamente, Presidente. Presidente, tem havido um manifesto cada vez maior sobre o formato dos distritais, uma questão que tinha sido aflorada pelo Encarnação, dado que a preferência dos clubes é por uma prova corrida e não dividida em duas fases, tendo até admitido o aumento do número de clubes. Como é que olha para este manifesto? Ora bem, isso é uma pergunta pertinente, é uma pergunta que nos têm feito ao longo de algum tempo, várias pessoas me disseram isso, e posso-vos dizer, ainda há muito poucos dias, tive a oportunidade de falar com uma das pessoas de um clube que me também falou sobre essa situação. Mas eu também acabei por dizer uma das situações que às vezes nós temos que analisar. Nós vivemos uma realidade que é uma realidade, nós estamos no Algarve. O Algarve é sul de Portugal, é um clima quente, não tem a ver com uma realidade de Lisboa nem com uma realidade do Porto. Nós podemos querer que sim, mas não tem. O que é que acontece? Muitas das vezes nós tentamos fazer que tenhamos um campeonato competitivo. E penso que tem sido um campeonato competitivo. Uma das razões disso é este campeonato deste ano, que na semana passada nós tínhamos 4 equipas a disputar a subida. 4. Das 6 estavam 4 a disputar a subida. Quer isto dizer que, acho eu, que é um campeonato competitivo, acho eu. Tínhamos e temos equipas a disputar a descida, neste momento, a lutar pela descida. Obviamente que o campeonato foi dividido
numa fase e numa segunda fase. Se fosse um campeonato corrido, muitas das vezes o que acontece é que quando vira a primeira volta, os clubes que já não têm grandes hipóteses cá em baixo, muitas das vezes desinteressam-se pela competição. Desinteressam-se pela competição, o que é muito mau para quem está a lutar para uma subida. Na nossa opinião, acho que vai desvirtuar um pouco a verdade desportiva nesse sentido. E eu acho que esta situação é uma situação que tem vindo a ter frutos porque torna-se um campeonato competitivo. Isto acontece porquê? Uma das razões também é, nós vivemos, volto a dizer, nós vivemos no Algarve, onde é uma grande parte dos atletas algarvios que jogam nas equipas vivem e trabalham na hotelaria. Muitas das vezes, quando se aproxima o verão, o que acontece é que muitas das vezes as pessoas têm que trabalhar. Têm que trabalhar, deixam de treinar, deixam de ir participar nos jogos, deixam de ir aos clubes. E isto, se o campeonato muitas vezes é corrido, há uma grande diferença de pontos para lutar por qualquer coisa, o desinteresse é muito maior. Nós pensamos que este é o ponto certo, mas nós não somos, estamos aqui para ouvir os clubes, disponíveis sempre para falar com os clubes, e quando for necessário ter que alterar alguma coisa, nós alteramos, nós estamos aqui para ouvir e para alterar, não temos qualquer problema. Nós estamos a fazer isto pensando que esta é a melhor situação, não quer dizer que seja a melhor, pronto, não somos os donos da verdade, mas temos feito dessa forma porque pensamos que assim o é. Agora, também é bom analisar neste sentido, nós estamos aqui a ver, porque só dizer por dizer, ou porque agora dá-me jeito de dizer assim, no outro ano já me dá jeito de dizer, já me dá jeito de dizer que é corrido, no outro ano já me dá jeito de dizer que se calhar em 2 fases é melhor, não vale a pena, porque nós também não podemos alterar de um ano para o outro. Se nós programamos agora, programamos para daqui para o ano que vem ou para o outro, não temos que chegar aqui e nem fazer isto à medida, não. Isto tem que ser feito com pés e cabeça. E estamos aqui disponíveis para ouvir sempre e podem sempre contar connosco, com a associação, nesse sentido. Estou aqui a dizer hoje, podem contar sempre connosco nesse sentido. Mas achamos, e canalizem nesta vertente que nós estamos aqui a ver. Agora, pronto, depende também dos clubes, e os clubes verem. Eu depois de ter dito isto e explicado a um senhor que até é presidente de um clube, ele, o que me disse foi, não tinha pensado nisso. O que tu me estás a dizer, não tinha reparado. Eu não tinha pensado no que me estás, mas faz sentido isso que estás a dizer. Pronto, porquê? Porque os atletas dele também trabalham na hotelaria. E também, ele também percebeu isso. E se ele não tivesse a lutar por nada, se calhar já tinha lá vários atletas no clube. Desinteressavam-se de treinar, desinteressavam-se de jogar. E isto é uma das verdades, isto tem que ser visto. Mas para nós, ser corrido ou não ser corrido, nós queremos é o melhor para o futebol e para o futebol algarvio. Isso é o que nós pretendemos. Mas eu acho que tem sido um campeonato competitivo e está à vista. E neste momento, para a Liga 1 está à vista. Tem sido um campeonato competitivo, foi até a última jornada. Este ano foi até a última jornada. E a descida está a ser até a última jornada também. Isto é, eu não sei, quando mais competitivo do que isto, tenho umas dificuldades, não sei. Mas pronto, estamos, como digo, não estamos aqui para ouvir e colaborar com os clubes e achar o que é o melhor para o futebol algarvio. É isso que nós todos queremos. Um assunto de debate, não é, Presidente? E em relação à arbitragem, para além das limitações e a dificuldade em conseguir reter os árbitros, há outro problema, que é o problema da enorme quantidade de jogos em cada fim de semana. Esta é uma situação delicada, obviamente, em que a solução passa por haver mais árbitros ou haver menos jogos. Qual vai ser a opção da AF? Mais uma pergunta que é pertinente, porque assim, o crescimento de atletas é anual, o crescimento de atletas vem-se a fazer por todos os clubes, cada vez há mais jogos, cada vez todos nós queremos ganhar os jogos, árbitros, muitas das vezes nós formamos árbitros anualmente e temos vindo a formá-los, mas muitas das vezes não os conseguimos reter. Não os conseguimos reter porquê? Muitas das vezes porque os árbitros, quando se iniciam na sua carreira, acontece o que acontece, infelizmente acontece o que acontece nos nossos campos. Os árbitros chegam lá, são insultados, são enxovalhados, eles iniciaram a carreira há poucos dias, o árbitro não pode falhar, o jogador pode falhar 3, 4 e 5 golos, e o que se diz é, à próxima sai melhor, à próxima marcas, e o árbitro, se tem um erro, é descortinado, chamam-lhe tudo e mais alguma coisa. Obviamente que as pessoas muitas vezes depois ficam sem vontade de continuar uma carreira que ainda estão a iniciar. E eu aqui acho que todos nós temos que pôr a mão na consciência,
temos que ver se vale a pena isso. Porque o que é que acontece? Se isto continuar assim, o que me está a aparecer é que um dia vamos ter que começar a fazer jogos já sem árbitros, porque vai ser difícil termos árbitros porque nós não os tratamos bem. Mesmo os árbitros não vão de encontro àquilo que nós queremos, no sentido de nós ganharmos sempre. Isso não podemos, eu volto aqui a dizer, eu estou a falar nas carreiras de árbitros iniciais, que é o maior problema que nós estamos a ter, é reter os árbitros que começam no momento a sua carreira. E aí nós devemos estar aqui para os ajudar e não só para ajudar a dizer que está boa filho, falhaste, mas já a próxima será melhor e o árbitro se falhar é isto e é aquilo. Não pode ser, não pode ser. Continuo a dizer, não pode ser, correndo o risco de temos que começar a reduzir aos jogos, e depois começamos a ter menos atletas, porque os árbitros cada vez estão a ser menos. Apesar de nós estamos vindo, felizmente, a fazer um percurso nos cursos de arbitragem, já que estamos a tentar colocar nas próprias escolas um módulo de arbitragem para que o árbitro já saia da escola a gostar de apitar jogos, porque uma carreira de árbitro é uma carreira bonita, é uma carreira boa, e nós temos que ver isso muitas vezes. Nós não somos todos jogadores de futebol, e a carreira de árbitro é uma carreira que eu acho que, pronto, tenho conhecimento de muitos árbitros ao longo deste país e têm feito carreiras fabulosas. Agora, volto a dizer, e às vezes for necessário, que se nós não conseguirmos reter os árbitros, se nós não conseguirmos pôr a mão na consciência, se nós não conseguirmos ajudar os novos árbitros que estão a começar na carreira, porque se eles não se iniciarem, então eles não vão chegar a lado nenhum. Esse é o problema da nossa arbitragem em Portugal, não é só no Algarve. Acho que é em Portugal. E eu continuo a dizer isso. Por isso, acho que todos nós, volto a dizer, acho que todos nós devemos pôr a mão na consciência, no sentido, temos que ajudar, tanto faz aquele jogador que falhou o gol de baliza aberta, como o árbitro que pode não ter marcado uma falta qualquer, ou um penalti, ou a invalidade de um gol. Temos que começar por aí, porque isto na formação é para formar, chama-se formação, é para formar jogadores, atletas e árbitros. Não queremos só formar jogadores, nem só árbitros, nem uma coisa, temos que formar todos. E acho que se assim for, acho que vamos ter muito mais grandes jogadores e grandes árbitros no nosso país. Acho que este é o lema que nós achamos que deve ser. Por isso, mais uma vez, peço aqui, encarecidamente, que nós façamos todos a nossa respectiva sobre esta situação. Obviamente que sim. E, Presidente, terminada esta sua primeira experiência presidencial, admite uma recandidatura ou ainda é cedo? Isto era uma pergunta do Mister Moreira. Ora bem, ainda acabei de chegar agora. O meu interesse e o que nós estamos aqui empenhados é mesmo para dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser feito, ajudar os clubes, a fortalecer os clubes, e se nós fizermos um bom trabalho, aí sim as coisas vão evoluindo. Se fizermos um mau trabalho, não vale a pena estarmos aqui a continuar para nada. Por isso é que eu estou a dizer, chegamos agora, queremos ajudar, cheguei eu à presidência porque a direção é a mesma, vem de trás, nós estamos empenhados, isto mais uma vez volto a dizer, é um percurso que iniciou-se com o Reinaldo Teixeira, presidente, volto a dizer que ele foi o nosso presidente, é e será o nosso guia até o final deste mandato. Neste momento, esta direção que continuou, está empenhada a ajudar os clubes, a ajudar o futebol algarvio e todo nesse sentido. E depois não estou preocupado com nada disso no futuro, sinceramente. Agora estou preocupado é que queira fazer um bom trabalho, porque esse trabalho é que me vai dizer o nosso valor. É simplesmente isso. E nem mais. E, Presidente, faltou dizer alguma coisa? Não, faltou dizer, não faltou dizer nada. Quero só vos desejar a todos uma boa continuação e que a próxima época seja uma grande época, e que dizer também gostava que os clubes algarvios voltassem à Primeira Liga. É assim, infelizmente tivemos um azar este ano, que desceu o único clube que nós tínhamos, mas espero que no próximo ano, no mínimo, conseguimos pôr lá 2 clubes. Esse é o nosso desejo do Algarve. Isso seria ótimo. Presidente, obrigado pela disponibilidade e boa sorte para o futuro, neste trabalho que às Muito vezes é obrigado. ingrato, não é? Nada, obrigado. Obrigado. Muito bem, terminamos aqui a primeira parte do Fanáticos. Regressamos a seguir com o Mister Luís Moreira para a segunda parte.